Seja muito bem-vindo ao Conexão 316. Hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre como nós, sendo juvenis, podemos ser agentes de transformação. Estou muito feliz de fazer parte disso, porque ser agente de transformação, uma pessoa que transforma ambientes, foi um estilo de pensamento, um estilo de vida que eu comecei a abordar desde 2019 e venho aprendido muito com isso e espero passar da melhor maneira para você. Meu nome é Rebeca Arissa, eu tenho 17 anos, sou do DF Sul, moro em Brasília, estou no meu 3º ano do ensino médio e faço parte da Federação Metodista de Juvenis, que é basicamente a liderança que maneja todos os distritos da 8ª região, que inclui o DF Sul, DF Norte, Mato Grosso 1, Mato Grosso 2, Goiás Leste, Goiás Oeste e Tocantins. Eu estou muito feliz de fazer parte disso tudo, porque em 2019 eu comecei a adotar esse estilo de vida de que eu posso ser agente de transformação, independente da minha idade, independente da minha cor, da minha condição social, das coisas que eu fiz no passado, porque o Espírito Santo vive em mim e eu tenho o poder de transformar, não porque eu posso, com a minha força, mudar ambientes, mas porque o Espírito Santo, ele me capacita diariamente para fazer tais funções. Então, a gente vai abordar isso nessa oficina e como nós, como juvenis, podemos transformar cada vez mais os ambientes que nós somos inseridos, e isso não inclui só fazer parte ativa da igreja, mas também ser igreja nos locais que nós somos inseridos, como a nossa escola, como a nossa casa, como projetos que podemos fazer parte. Então, eu espero muito que você absorva da melhor maneira essa oficina. E não sei se você sabe, mas a Igreja Metodista tem um manual dos juvenis que expressam diversos direitos, garantem para nós como juvenis. Eu vou mostrar para você. Separei só alguns, mas em anexo, junto com esse vídeo, a gente vai colocar o link para você ler o Manual dos Juvenis também. Vamos lá. Alguns dos nossos direitos. Ser amado pela igreja sem preconceito de raça, cor ou posição social. Ser bem tratado na igreja, independente do seu modo de se vestir ou falar. Ser ouvido pela igreja, bem como respeitado em sua forma de pensar. Exercer seus dons nos ministérios para os quais Deus o chamar. E o Manual dos Juvenis também, ele afirma que para você ser juvenil na Igreja Metodista, você precisa estar entre a faixa etária de 12 e 17 anos. Mas talvez você não seja juvenil, esteja aqui me ouvindo, e tá tudo bem, porque eu acredito muito que diversos dos meus conselhos, das minhas falas aqui, você pode aplicar na sua vida, mesmo não tendo de 12 a 17 anos. Você pode ser um curioso que esteja aqui para saber, você pode ser um jovem, um pai de juvenil, enfim. Eu espero que você aproveite ao máximo e que, de certa forma, essa oficina mude a sua vida. Não pela minha força, mas porque Deus, ele quer me usar para te falar essa mensagem e eu quero muito ser ferramenta dele na sua vida. Eu quero contar um pouco sobre a minha história e de como eu comecei a me tornar essa protagonista que eu sou hoje, sendo juvenil. Tudo mudou quando eu comecei a ver em outras pessoas uma referência pela qual eu também poderia agir. Sabe, antes eu acreditava que eu era muito nova para exercer funções de liderança. Eu acreditava que eu ainda não era competente o suficiente para, por exemplo, começar um projeto ou participar de outros projetos e atividades extracurriculares, porque eu nem sabia o que é isso. Para mim, o ideal mesmo era ir para a escola todos os dias, fazer meus deveres de casa da melhor forma, praticar instrumentos, que é o que eu gosto de fazer, e, enfim, ir para a igreja aos domingos. Só que tudo mudou quando eu comecei a encontrar outros jovens protagonistas, outros
outras pessoas que estão a fim de ser transformadores. E o mais interessante disso tudo é que, ao mesmo tempo que eu encontrei em outras pessoas da minha idade como referências, do tipo, pessoas muito legais, começando a criar empresas, criar projetos, com 15 anos, com 14, que era a minha idade na época, eu tinha 15 anos quando descobri esse universo, e aí eu comecei a olhar esse mundo de protagonismo, com pessoas se engajando em iniciativas para o meio ambiente, se engajando em iniciativas para a educação, criando projetos, empresas, e também tendo uma mentalidade que eu não tinha. E ao mesmo tempo que eu conheci esse universo, conheci esse mundo, que hoje eu faço parte dele, eu me senti muito revoltada também, porque eu olhava esse bando de pessoas legais, incríveis, e um universo que eu não sabia que existia, porque quando você é protagonista juvenil e tá nessa rede de pessoas que também estão a fim de fazer a mudança e a diferença no mundo, você começa a ver que existe algo diferente com essas pessoas, porque é um ambiente muito colaborativo, um ambiente que eu não sentia que eu fazia parte antes, porque eu tinha muita mentalidade de que a escola ela me preparava para eu fazer o vestibular no final do ano, e que o vestibular eu tinha que competir pela minha vaga, e esse ambiente era um ambiente de competição, e ver outros jovens que nem eu, outros juvenis, com esse tipo de mentalidade de que eu encontrei uma oportunidade, eu encontrei uma Olimpíada, encontrei um projeto para se inscrever, e eu vou compartilhar porque eu quero democratizar isso. Então, foi algo assim de outro mundo para mim, porque eu não estava acostumada a fazer parte de um ambiente tão colaborativo, de que quando eu precisasse de algo, existiam pessoas para me ajudar a revisar inscrições de projetos para mim, divulgando iniciativas para mim, sabe? Só pelo fato de eu querer fazer algo de diferente. Eu não estava acostumada com isso, porque o ambiente da minha cabeça, o ambiente que eu estava inserida, era um ambiente muito competitivo. Eu tinha acabado de sair de um ano super intenso de cursinho. Eu conheci o protagonismo no meu segundo ano do ensino médio, porque no primeiro eu estava num ambiente muito, muito competitivo, num ambiente muito focado para passar no vestibular, então foi um choque para mim quando eu entrei no meu segundo ano e encontrei esse universo de pessoas dispostas a fazer diferença e criar um lugar mais colaborativo. Mas, sendo bem sincera, por mais que eu tenha ficado muito feliz de fazer parte desse grupo, eu comecei a ficar bem, bem revoltada, porque eu olhava as pessoas à minha volta e eu não encontrava cristãos, eu não encontrava pessoas dispostas a entrarem nesses lugares que já estão com uma perspectiva de transformação, de melhoria na sociedade, mas que não estavam lá, de fato, para levar a palavra de Deus, para evangelizar essas pessoas que estavam dispostas a fazer a mudança. E eu fiquei muito revoltada com isso, porque, poxa, se eu conheço a Jesus Cristo, se eu conheço a verdade de que só Deus é o Senhor, de que Ele enviou o seu único filho no lugar de morte que eu deveria receber, um Deus bondoso, e nesse ambiente de protagonismo, eu não encontrei muitas pessoas, eu não encontrei jovens cristãos dispostos a fazer parte dessa causa também de melhoria na sociedade, de melhoria nos ambientes que nós somos inseridos, mas também para levar a mensagem de Deus. Isso me revoltou muito, porque, poxa, eu acredito em todas essas verdades, eu acredito que Deus é meu Salvador, eu acredito que Jesus, ele é maravilhoso e é a única solução para eu encontrar a verdade, encontrar Cristo, para eu ir para o céu. Então foi um choque para mim, por mais que eu esteja nesse ambiente muito colaborativo e divertido de estar. Eu não encontrei muitos cristãos, muitos jovens. Na verdade, é muito, muito ainda sensível encontrar cristãos. Por isso que fazer essa oficina para você é algo que me motiva muito, porque eu sei que
as verdades que eu vou passar para você hoje, elas transformaram a minha vida, colocaram essa revolta dentro de mim para transformar. E eu quero que mais pessoas, não só que tenham esse senso de transformação dentro delas, mas também que cristãos tenham esse senso de transformação, de sociedade, de transformação de ambientes, porque isso mudou a minha perspectiva. Teve um momento que eu fiquei tão imersa nesse mundo de transformação, de ativismo, que eu esqueci que, na verdade, é legal eu participar de todos esses projetos, que eu vou falar um pouquinho mais no decorrer desse vídeo para você, enfim. Mas de nada vale, de nada adianta eu ganhar um mundo se eu não levar a palavra de Deus, se eu não transformar vidas por meio de Cristo. Não adianta nada eu transformar a minha sociedade, melhorar o meio ambiente, se no final as pessoas elas vão para o inferno porque não conhecem a Jesus Cristo. Essa é a verdade. A verdade, ela é a única que pode salvar, e a verdade é Jesus Cristo. Então, esse senso de urgência também tem que bater no seu coração. Essa verdade você pode encontrar em Marcos 8, 36. Ele fala assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No 37. Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? 38. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Então isso é algo muito forte. E isso bateu muito no meu coração, sabe? Porque eu entrei nesse ambiente de protagonismo juvenil e gostei muito, me senti muito em casa, muito no meu lugar, sabe? Porque eu precisava desse gatilho de ver pessoas como referências de que esses jovens da minha idade, 15 anos, 16, estavam fazendo coisas muito legais, e eu também poderia fazer parte disso, porque eu me senti empoderada por elas, e vi que eu também podia ser agente de transformação. Mas de nada me adianta eu transformar a educação, eu transformar o meio ambiente, eu transformar as pessoas ao meu redor, se elas não receberem a verdade de Jesus Cristo, se elas não ouvirem da minha boca de que Jesus foi a pessoa que transformou a minha vida da melhor forma possível, e que por causa dela eu quero viver o resto dos meus dias. Então, isso foi uma das coisas que mais entraram na minha vida quando eu comecei a participar desse meio. Então, eu sei que não é algo muito grande, tipo, eu só tenho, tipo, um ano e 8 meses, mais ou menos, nesse ambiente de transformação, de quando eu mudei meu estilo de pensamento, meu estilo de ação. Mas eu garanto que esse 1 ano e 8 meses já estão gerando frutos, e não por conta exclusivamente das minhas ações, mas porque eu comecei a agir de forma intencional e perceber que todas as minhas atitudes, elas podem ser fruto de bênção na vida das outras pessoas. A minha primeira oportunidade, meu primeiro feito assim como protagonista juvenil, basicamente foi essa mudança de pensamento. Foi entender que não importa a minha idade, não importa se eu sou pobre agora, ou se eu sou rica, não importa esses tipos de coisas muitos materiais. O que importa mesmo é meu estilo de pensamento, sabe? Perceber que eu carrego o Espírito Santo e que por conta de eu carregar o Espírito Santo, eu também posso ser agente de transformação e mudar meu ambiente. Então, o meu primeiro ponto é esse. Mas, de fato, quando eu vi resultado de que o meu jeito de pensar estava mudando as minhas ações, foi quando eu adquiri e experimentei a minha primeira oportunidade, que a gente chama a nossa primeira oportunidade de extracurricular.
que foi quando eu fiz uma iniciação científica e fui para São Carlos fazer pesquisa na USP, assim. Então, foi algo muito gratificante, porque eu estava no meu colégio e eles divulgaram uma super oportunidade que era participar do Garateia, que basicamente é enviar um experimento científico para a estratosfera, que fica na atmosfera, sabe? E você enviaria uma sonda para lá. E aí, para isso, você precisaria escrever um artigo colocando a sua hipótese, que é a sua ideia, mostrando dados do que você acha que aconteceria. Enfim, foi a primeira vez que eu realmente experimentei os conteúdos teóricos que eu aprendia na sala de aula e apliquei em algo muito real, algo na prática, que foi um experimento científico por conta do Garateia. Então, foi muito legal escrever esse artigo, só que isso era só a primeira parte. Era meio que a seletiva, sabe? Se o seu experimento fosse aprovado, você iria partir para a segunda parte, que era, de fato, fazer o experimento, sabe? Mexer com um boilerzinho, mexer com as bactérias. E eu e mais outras 3 amigas passamos nesse projeto, porque era uma atividade em grupo, né? E eu aprendi muitas coisas. E foi a minha primeira oportunidade e foi quando eu pude perceber o quão valioso é participar dessas atividades extracurriculares, que são basicamente atividades fora da sala de aula. Eu aprendi conceitos do tipo trabalhar em equipe, como escrever artigo científico, como eu poderia aplicar biologia, química na prática. Então, a minha ideia foi essa, sabe? O meu aprendizado foi muito além de pesquisar, foi realmente ter essa experiência como um pacote completo, né? E só para dar um contexto para você, nunca tinha feito nada assim, sabe? E me deu muito medo, porque eu não era boa em exatos, eu não era boa em biologia, química, física, mas a questão é que, por conta da minha mente ter mudado, de que eu gostaria de ir além do que a escola me oferecia, eu gostaria de ser mais protagonista dos meus atos, o meu medo, ele não me parou, sabe? Entende? Então, uma outra questão também, que, na verdade, eu me inscrevi nas últimas semanas, assim, tive que fazer os artigos e tudo mais, e achar um grupo que gostaria de participar, porque de todo o meu esforço angariando pessoas para me ajudarem nesse projeto, poucas pessoas, elas quiseram participar. Então, eu tive que chamar essas 3 amigas e elas super toparam. Então, já vai outra lição sobre a diversidade. A minha diversidade, ela não pode ser um empecilho para eu parar, e sim combustível para eu continuar no meu propósito. E um site também que me ajudou a encontrar referências de pessoas que estavam participando desse ciclo de protagonismo foi o Inspirasonho, e que meses depois, no meio do ano, eu consegui ser embaixadora do maior portal de oportunidades do Brasil. E foi muito gratificante para mim, porque foi participar desse projeto, e foi muito gratificante para mim, porque eu participei do projeto que me fez conhecer esse mundo de oportunidades. Mas o que isso tem a ver, sabe? Essa história do Garateia, que eu enviei uma bactéria para a estratosfera para checar a reprodução dela, enfim, e ser embaixadora do Inspirações, essa história toda tem a ver com a Bíblia, tem a ver comigo sendo juvenil, sabe? E eu resolvi contar essas histórias porque muitas vezes a gente tem esse paradigma, que eu já falei, mas eu vou falar de novo. Paradigma é a nossa forma que a gente pensa, sabe? Pensa que você usa óculos. Se você usar óculos, tudo bem, porque você já vai estar sabendo mesmo. Mas eu gosto de ilustrar que paradigma, ele é como se fossem os nossos óculos para enxergar o mundo. Se os seus óculos eles estão embaçados ou eles estão desregulados,
você vai ser influenciado por eles, ou seja, você não vai ver a realidade, você não vai ver o mundo, você não vai ver os pássaros, você não vai ver as árvores, você não vai ver o pôr do sol do jeito natural, porque os seus óculos eles estão impedindo a sua visualização. Então, essa lição desses 2 projetos que eu participei é muito para você também ver na sua vida, sabe? Para você também ter referências de que eu não preciso ser agente de transformação só na minha igreja, só na minha casa. Esses locais, eles são, tipo, os melhores espaços para a gente começar a treinar, ser uma pessoa que transforma, um protagonista. Mas a questão é que esse nosso paradigma, muitas vezes imposto, de que a igreja é só o templo, a igreja é só a igreja metodista, eu só sou a igreja quando eu vou no meu culto de domingo, e quando eu vou na minha célula, enfim. Não, a igreja não pode ser isso, a igreja não pode parar nas 4 paredes. Então, participar desses projetos me empoderou para falar para vocês agora de que eu posso ser igreja independente do local em que eu for inserida. Essa é a realidade. É aquilo que eu tinha falado para você sobre não adianta nada eu estar nesse ambiente de transformação se a palavra de Deus não chega. Então, isso é uma lição para você também, sabe? Eu quero te mostrar e ser uma referência para você de que é possível ser agente de transformação além da igreja e que isso é necessário porque a ovelha perdida ela não está no campo junto com as outras 99. Ela está largada, ela tá procurando uma comida boa, ela está procurando algo seguro, mas ela não está nesse cercadinho, ela não está nos braços do Pai. Então a gente precisa ir nesses lugares. E pensando um pouco, sabe, por que eu não fui protagonista antes, sabe? Eu comecei a ser protagonista com 15 anos, que eu me considero, sabe? Mas por que eu não fui antes, sabe? O que aconteceu, sabe? E eu tava procurando entender da onde que veio esses bloqueios que eu tinha para não entrar nesse ambiente de colaboração, nesse ambiente de mudança. E aí eu percebi que muitas vezes esse paradigma que eu tinha, as lentes dos meus óculos, elas estavam embaçadas porque eu acreditava que eu era nova demais para assumir funções de liderança. Sabe com quem aconteceu isso também? Com Jeremias. Sim, Jeremias, ele acreditava que ele era novo demais para cumprir o propósito que o próprio Deus revelou para ele. Olha, eu vou te provar. Em Jeremias 1, de 4 a 10. Vamos ler. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ou seja, o próprio Deus começou a falar com Jeremias, olha só. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, disse eu, Jeremias falando, olha só. Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou menino. Ou seja, ele se achava inexperiente, ele se achava imaturo para assumir a função de profeta que o próprio Deus falou para ele. Olha o nível. Mas o Senhor me disse assim, o 7. Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não te temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou minha boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Cara, quando eu vi isso, eu fiquei tão feliz, porque foi uma outra referência para mim, sabe? Eu tinha as referências do mundo, assim, de pessoas super legais que estavam fazendo diversas coisas bacanas, com projetos sociais, enfim, de transformação.
mas especialmente com Jeremias, eu me vi quando ele estava falando, sabe? Eu tô falando isso por mim, porque esse foi um dos paradigmas que eu tive muitas vezes, e talvez você tenha agora, sabe? Às vezes você quer fazer algo muito legal, ou não sabe nem como começar, porque não sabe nem para onde olhar, não sabe o que você quer fazer no futuro. Enfim, você está tão confuso, e muitas vezes esse impedimento de tomar frente, de ser proativo, te impede porque você acha que não é maduro o suficiente. Você pensa que não tem muitas experiências e que é melhor você crescer, né, para realizar algumas coisas. Que de fato existe, tipo, dirigir, você precisa ser maior de 18. Mas de fato, eu não preciso esperar, por exemplo, estar na FEMEJU, que é o cargo que eu estou agora, sendo secretária de atos, para começar a fazer uma transformação nos lugares onde eu sou inserida, entende? Então, Jeremias ouviu do próprio Deus de que ele foi escolhido para ser profeta, de que ainda na barriga da mãe dele, ele foi santificado. E mesmo assim ele teve essa dúvida. E isso era o que eu tive antes de conhecer o protagonismo juvenil. Mas uma coisa interessante que eu vi exclusivamente no versículo 5 foi que antes do Senhor, do próprio Deus, falar que ele ia ser profeta, de que, enfim, antes do próprio Deus falar do propósito de Jeremias, olha que interessante. Deus, ele se mostra como um Deus cuidadoso, em que mesmo antes de termos consciência, ele já nos dava um propósito. Isso é muito real, porque às vezes a gente tem tanta insegurança no futuro, principalmente nessa época, né, que a gente é juvenil, poxa. A gente não sabe se vai passar no vestibular, o que quer fazer da vida na faculdade, na carreira. São muitas perguntas que às vezes a gente não tem a resposta logo de cara. Mas que eu preciso falar para você esse versículo de Jeremias 29:11, que fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, eu não sei qual é o meu futuro, eu não sei se eu vou passar na faculdade, eu tô dando um exemplo, eu não sei, sabe? Não tenho muita firmeza no meu futuro, mas tudo bem, porque eu sei que no final Deus, ele é um Deus bondoso comigo, ele é um Deus amoroso, e que ele me deu um propósito mesmo antes de eu nascer. Eu posso não saber agora qual é, mas eu sei que eu fui criada por um motivo, e esse versículo, ele dá base para o que eu estou falando para você. Você tem que crer nas verdades bíblicas, porque esse é o nosso único manual, assim, de como sobreviver no mundo, sabe? E esse paradigma que aconteceu com Jeremias, que também aconteceu comigo, também aconteceu com Gideão. Olha só, na época que Gideão foi chamado para ser um juiz, Israel estava passando por momentos muito difíceis, principalmente com idolatria. Eles faziam diversos bezerros de ouro, e isso não agrada ao Senhor, tanto que estão nos mandamentos, né? Não adorai os outros deuses além de mim, e o Senhor. Então, Deus, ele enviou um anjo para falar com Jeremias enquanto ele estava malhando trigo. Em Juízes 6:11, fala assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezirita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo num lagar para o salvar dos midianitas. O 12. Então do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu,
se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Você tá vendo, né? Ele falou de novo que ele era o menor da casa e que a família dele não tinha o fit, não tinha as competências para livrar Israel. Do 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. E afim. E aí o anjo ele demonstra diversos sinais, mostrando que ele é realmente o enviado de Deus e afim. Mas isso me mostra que Deus nos chama, independente das nossas competências, independente das nossas condições. Ele nos chama porque ele colocou um propósito em nós desde antes do nosso nascimento e que as nossas incompetências não vão anular o propósito que Deus tem nas nossas vidas, porque quando ele nos chama, quando ele mostra pra gente, no que foi o caso de Jeremias e de Gideão especialmente porque o anjo do Senhor veio de encontro a Jeremias e disse que ele iria libertar Israel. E Jeremias responde que ele é o mais pobre em Manassés e o menor da casa do pai dele. Como é que ele ia fazer isso? Ele não tinha condição. Além de Deus afirmar que o propósito dele era esse, de libertar Israel, Deus ele também deu condições para que Gideão fizesse isso. Porque Deus enviou Jeremias. Ele disse no 14, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então, isso me ensina muito sobre o chamado que Deus nos tem, sabe? Tudo bem se você não souber qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, o que você quer fazer de ministério, tá tudo bem. Tudo bem mesmo. Mas a questão é que essas faltas de respostas, né? Elas não podem impedir a gente de começar a orar pedindo mais sabedoria e discernimento para Deus, pedindo ferramentas, pedindo oportunidades para levar a mensagem dele, sabe? Por mais que você não saiba o seu propósito, se for o seu caso, se você não souber o seu chamado, Deus ele já nos chama para sermos bênção em todos os lugares que a gente passar, ele já nos chama para cumprir o READ. Então, partindo desse princípio, dessa base, você, mesmo não sabendo qual é o seu propósito fixo, seu propósito em específico, você já pode começar a pedir a Deus, você já pode começar a ser um agente de transformação, que é falar a palavra de Deus independente do seu local, independente se você sabe ou não a sua profissão, a sua faculdade. Olha, em Marcos 15 fala, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Isso é o ID. Isso é o chamado que todos, como cristãos, devem seguir. Esse é o master, assim, sabe? O master do propósito, porque vai de contra a todos que acreditam na palavra de Deus. E sabe, se você já recebeu o Espírito Santo, você tem que entender que não existe Espírito Santo criança, Espírito Santo adulto, Espírito Santo juvenil. É o mesmo Espírito, sabe? O Espírito que saiu de Jesus e foi para nós também.
é o mesmo, sabe? É o mesmo Espírito de Jesus. Não existe um Espírito Santo criança que vai só para as crianças e que tem menos poder. Não, é o mesmo Espírito Santo. E já que temos o Espírito Santo dentro de nós, e Jesus nos salvou da morte eterna por causa do sacrifício dele na cruz, precisamos começar a entender... Gente, a gente precisa começar a entender que só o fato de enxergarmos em qualquer lugar, o ambiente muda porque a luz chegou nele, porque nós chegamos no qualquer lugar, sabe? Não por conta da nossa presença, mas porque, já que o Espírito Santo vive em nós, quando chegamos em lugares, o ambiente deve mudar porque a luz entrou, a luz chegou. Estar na Federação Metodista de Juvenis tem me ensinado muito sobre isso, sobre propósito e saber que, independente do lugar onde eu sou inserida, Deus ele vai fazer algo pela minha vida, sabe? É me colocar como posição de instrumento, como um canal de bênção, entende? E eu vou contar para você um pouco da história de como eu vim parar na FEMEJU e o que eu tenho aprendido por estar sendo secretária de atos aqui. A Sociedade Metodista de Juvenis, ela existe em várias áreas, que é a parte de liderança local, a parte de liderança distrital, a parte de liderança regional e a parte de liderança nacional. E eu não me achava capacitada para ser parte da FEMEJU, porque eu nunca nem tinha sido líder local, nunca nem tinha sido líder distrital. Então, por que eu queria ser, sabe? Por que eu iria ser eleita? E é por eleição, gente. Todos os cargos, você não é tipo, eu vou ser liderança agora. Não, você precisa passar por diversos processos e a mesa distrital é indicada, né? E eu achava que eu não ia ser, sabe? Principalmente porque eu também nunca nem tinha ido a um regional. Eu nunca nem tinha ido. E talvez esse possa ser o seu caso. Então, eu estava com várias incertezas, né? Se eu iria me eleger para fazer parte da mesa ou não. E um pouco antes do regional, eu fiquei com isso na minha cabeça, sabe? Essa vontade de fazer parte da mesa tinha surgido não de mim, sabe? Eu sabia que essa vontade não era só minha, sabe? Tinha algo de estranho nesse pensamento, porque eu não estava pensando em me eleger para a mesa, eu não estava pensando em nem ir no regional. E esses sinais me mostraram algumas coisas estranhas, sabe? Poxa, se eu não estava pensando nem em me candidatar para fazer parte da mesa, nem pensar em ir para ser regional, e agora eu tô com essa vontade, esse pensamento, então que diferente. Vou conversar com os meus pais, vou falar a situação e vou, sabe? Eu tô sentindo isso, vou orar a Deus para ver o que era. E após conversar com os meus pais, eles me deram o maior apoio que eu poderia ter, conversar com o pastor Carlos, conversar com o meu pastor, o pastor André, da Igreja Metodista do Jardim Botânico. Todos me deram sinais muito positivos, sabe? Sinais do tipo, Rebeca, vai. E eu percebi nisso uma confirmação de Deus, sabe? Mas o fato é que eu nunca tinha sentido isso na vida, sabe? Foi a primeira vez que eu experimentei. Se você já sentiu isso, você vai concordar comigo. Foi a primeira vez que eu experimentei uma paz que eu nunca tinha sentido, sabe? Eu sabia que independente do resultado, sabe? Se eu ia ser eleita, se eu não ia, se eu ia ser a presidente, se eu ia ser a secretária de atos, para mim não importava, porque eu sabia que existia algo, existia um propósito, que o melhor ia ser cumprido na minha vida, sabe? Porque Deus, ele quer o melhor para mim. Eu não falei para você em Jeremias 29:11, que vou ler de novo para ficar na sua cabeça, olha só. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não te causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então, eu sabia que se eu fosse eleita, ia ser para
honra e glória do Senhor. E se eu não fosse, tudo bem, ia ser para honra e glória do Senhor. E não é sobre fazer parte de uma liderança federal, não é sobre isso, mas é sobre exercer o papel de propósito que Deus quer fazer na sua vida, sabe? Então foi uma certeza muito, muito diferente para mim. E espero muito que um dia você sinta isso, porque foi algo de outro mundo, sabe? E hoje eu tô na mesa e eu sei que para fazer toda essa apresentação para você, sabe, eu precisaria ter vivido isso. Então, a experiência que eu tive ano passado, as revoltas que eu tive com tudo, me fizeram ter uma bagagem para falar para você hoje. Então, isso é uma outra lição, sabe? Ficar atento aos detalhes que Deus está mostrando para você. E isso foi muito especial para mim, porque se eu não tivesse visto que existe algo de diferente ao pensar no regional, ao pensar na liderança, e eu não tivesse, mesmo com medo, sabe? O medo, ele não podia me parar, sabe? O medo e as nossas limitações não podem ser impedimentos para sermos agentes de transformação, agentes de mudança. E na minha igreja local está sendo uma etapa de muito aprendizado, principalmente nas minhas escolas dominicais e na minha célula. Antes eu tinha uma célula aqui em casa, mas por conta da pandemia a gente tá fazendo online. E, em primeiro lugar, quando eu nunca tinha feito uma célula na minha casa, sendo anfitriã, e a primeira coisa que eu percebi foi que, por mais que às vezes eu não quisesse ter uma célula em casa, porque eu estava com preguiça, várias vezes os meus pais, eles me mostravam que essa era a melhor coisa que eu podia fazer, sabe? Ceder o que eu tinha para as outras pessoas. E perceber o carinho na minha célula foi algo de outro mundo, assim, algo que eu nunca tinha sentido. Foi um amor inspirado pelos princípios de Deus, pelos princípios de que Deus nos amou, então vamos amar os outros. E agora com a minha célula online, que ela está sendo conduzida pela Júlia, que é uma das pessoas da minha igreja, tipo, é muito especial ver que nós, como juvenis, também podemos aprender coisas muito mais a fundo, sabe, sobre a Bíblia. Então, ser empoderada para aprender mais sobre Cristo e andar em comunidade, andar em célula, está sendo algo muito importante. E eu super recomendo você iniciar uma na sua igreja ou participar de alguma, porque isso faz super diferença na nossa caminhada espiritual. E sendo secretária de atas, algumas das habilidades do tipo, eu estou aprendendo a digitar bem mais rápido do que eu digitaria se eu não estivesse sendo secretária de atas, mas principalmente ver o carinho que a gente precisa ter com todos os juvenis, sabe? Entender que todos têm as suas limitações, tudo é muito novo, principalmente para a gente, né, que a gente não tem muita experiência e que tá tudo bem, porque a gente está para aprender em comunidade, a gente está para aprender junto. Então, ver o carinho que as outras pessoas da federação tinham por mim, mas também com os outros juvenis, fez uma diferença no jeito no modo que eu olhava para as posições de liderança, para como eu poderia ser uma líder melhor. E fazer esse papel de liderança dentro da igreja foi muito importante, porque quando você começa a empoderar outras pessoas que acreditam no que você acredita também, que no caso Jesus Cristo nos salvou e que só Ele é o único caminho para a gente ter a vida eterna, e começa a ver outras pessoas que acreditam nessas verdades também, querendo ser agentes de transformação, é um gás muito, muito, muito especial para mim, porque no começo do ano passado eu me encontrava nesse lugar, né, de transformação, um ambiente de protagonismo juvenil, mas que eu não encontrava muitos cristãos. E quando eu entrei em contato com a mesa federal e com outros cargos de liderança,
Isso reacendeu algo muito especial dentro de mim. Então, essa oficina é um chamado para você também ser agente de transformação, independente das crenças e, enfim, limites que você às vezes pode colocar para você mesmo, sabe? E já chegando na parte final dessa aula, dessa oficina, eu quero que você fique na cabeça, por favor, não espere fazer parte de uma liderança, de um cargo para começar a ser líder. Por favor. O mundo não precisa de pessoas que esperam serem chamadas para poderem consertar, mas pessoas que veem um problema e começam a buscar soluções para ele. Sabe? Eu sou muito conformada com o sistema de educação tradicional que existe no Brasil, sabe? O mundo ele está mudando de uma forma muito rápida e nós precisamos ser ensinados, aprendermos mais competências e que a escola não está ensinando para gente, como liderança, oratória, trabalho em equipe, educação financeira, educação emocional. Então, vendo esses problemas, eu procurei uma solução, então eu criei e fundei um projeto chamado Taurora, que visa empoderar e capacitar pessoas para serem protagonistas do seu próprio aprendizado, sendo capacitadas para adquirirem as habilidades e competências que essa área complexa exige da gente. O fato é que eu não preciso ser agente de transformação nas quatro paredes da igreja, mas eu preciso levar a igreja fora das quatro paredes, sabe? Eu fundei esse projeto de educação que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a igreja, assim, mas tudo bem, porque eu quero mostrar não só para as pessoas que não são cristãs, mas para você também, que você também pode exercer o papel de igreja em cargos que não são da igreja, sabe? Como a FEMEJU, como cargos de liderança local, enfim, tocar bateria, por exemplo, na igreja, mas que você pode trazer a igreja para outros locais, que é o que eu estou fazendo com a Taurora, sabe? Mas principalmente influenciar as pessoas que eu tenho contato, para que elas percebam que existe algo diferente dentro de mim, e que esse algo diferente não é porque eu sei falar tal coisa, X coisa, mas porque o Espírito Santo de Deus vive em mim. O Espírito Santo de Deus, ele é o meu consolador, ele é quem me dá os frutos do Espírito, ele que me dá força para conseguir falar sobre Cristo, falar sobre a verdade que eu acredito. Então, exercer essa influência nessas áreas que não são exclusivas para as pessoas da igreja é algo que pode catalisar o nosso poder do ID. Pode catalisar o nosso poder do ID. Poder de alcançar mais pessoas. Então, minha mensagem para você é: não deixe as suas crenças e limitações te impedirem de agir, te impedirem de contar sobre a melhor novidade que você poderia falar para elas, que é sobre Jesus salvar as nossas vidas. Não deixe a sua idade ser limitante para o que Deus quer fazer na sua vida. E, principalmente, não seja só a igreja que o mundo precisa dentro da igreja, mas traga a influência que Jesus colocou na sua vida para outras esferas da sociedade. E na oficina online a gente vai aprender um pouco mais sobre como encontrar ferramentas para fazer o propósito de Deus, como é que a gente pode encontrar formas de atuar e também quais são as nossas maiores causas e dores para que a gente comece a agir e desempenhar o papel da igreja fora da igreja também, mas como você também pode ser um papel ativo na sua igreja local. E a gente pode abordar também um pouco mais sobre a sociedade de juvenis. Estou muito ansiosa para o nosso próximo encontro, então eu te sugiro que você anote as suas dúvidas, as suas curiosidades, o que depois dessa aula você gostaria de aprofundar mais, sabe? Anota, principalmente,
Continue e persevere com a sua vida e seu relacionamento com Deus, porque só Ele pode nos mostrar o real caminho para exercer o papel que Ele nos designou. E só Ele pode mostrar a verdade para você. Te vejo na nossa oficina online.